Bom, o objetivo dessa Smart Hour é a gente falar um pouquinho sobre algumas ferramentas que já existem no mercado. Na verdade, são mais ações simples que auxiliam líderes no melhor direcionamento. Então, essa iniciativa do management já vem desde do que eles chamam da Revolução Industrial 4.0, que é a nova forma de gestão de pessoas. Então, aqui eu gostaria de dividir umas ferramentas com vocês, para vocês terem conhecimento delas, poderem cobrar se vocês acharem interessante, que tragam essas visões para vocês, e poder também facilitar ali a nossa melhor forma de comunicação como corporação mesmo. Mas antes eu trago um pequeno momento de reflexão, né, do porquê que é importante a gente se sentir seguros na empresa. Então, aqui eu até peguei uma citação de um dos TED Talks do Simon, a qual eles já traz esse senso que a gente tem desde os primórdios, assim, né, da necessidade que a gente, como ser humano, tem de se sentir seguros. Então, a gente já tem que lidar com diversas coisas na nossa vida, nas nossas questões pessoais, de interferências externas que tentam reduzir o nosso sucesso no dia a dia, seja uma concorrência, seja um novo modelo de negócio, seja uma nova tecnologia, seja uma pandemia, e a gente não tem controle sobre essas ações. Então, a única variável que a gente pode influenciar e que a gente tem algum tipo de importância é dentro da nossa empresa, do nosso contexto, onde a gente pode ter algum tipo de influência. Então, dado esse cenário, é onde eu trago a principal questão aqui, que a liderança, ela é uma escolha, ela não é um título. Você opta por cuidar de uma pessoa ao seu lado, por cuidar de quem está acima de você, cuidar de quem está abaixo de você, colocando o interesse daquela pessoa em primeiro lugar, para que ela se sinta segura, para que ela se sinta parte de um grupo, para que as coisas aconteçam. Então, ele até traz essa citação que eu gosto do Simon, que é quando nos sentimos seguros, a reação natural será de confiança, de cooperação. Então, como que existem ferramentas hoje que a gente pode fazer e não se sentir seguros? Então, o management já traz algumas ferramentas bacanas, cada uma com seu propósito, que eu vou passar rapidamente aqui com vocês, com relação ao Personal Map, ao Moving Motivators, ao PDI, ao One-on-One, as facilitações de conversas difíceis, porque elas são necessárias, elas são existentes e elas sempre vão existir, junto com uma comunicação não violenta, e engajamento e recompensa, que é o que se mais fala no mundo corporativo. E aí eu vou tentar dar uma pincelada por cima, vocês podem debater no final, e o que eu tiver de informação eu compartilho com vocês a mais. Então, começando pelo Personal Map, a ideia que o management traz com isso é criar, o principal é criar conexão. Porque quando a gente começa numa empresa, a gente sempre se apresenta com os nossos históricos profissionais, com as certificações que a gente teve, com as escolas que a gente estudou, mas isso normalmente não gera nenhum vínculo, nenhuma conexão. Então, a ideia do Personal Map é ir além do perfil do LinkedIn mesmo. E aqui que eu até brinco, eu já fiz isso com algumas pessoas do meu time, que é a primeira forma como a gente gostaria de se apresentar. Então, o Personal Map, a ideia dele é criar a conexão, ir além do perfil do LinkedIn, onde eu sei um pouco mais quais são seus objetivos de trabalho, como que é a sua família, quais são seus hobbies, quais são seus momentos memoráveis, de onde você veio. E aí até trago um exemplo, assim, bobo, mas que realmente facilita no dia a dia, que ajuda eu saber se um colega, por exemplo, teve uma filha recém-nascida, e se ele se atrasar para uma reunião, eu não vou fazer uma piada, mas a gente vai perguntar se está tudo bem com a família dele. Então, isso gera conexões, e conexões geram empatia. E aí eu trago também aqui quais são os grandes aprendizados que eu tive com relação à utilização do mapa pessoal. É uma prática altamente eficaz para a criação de conexão em uma dinâmica de team building, conhecer pessoas além do perfil profissional, cria conexões aprendendo com as semelhanças e também com as diferenças. Eu já, como líder, gosto de me expor de uma maneira saudável para o meu time, para que eles saibam que não existe um super-homem ou uma super-mulher, mas sim apenas uma figura facilitadora. Ajuda a conhecer os sonhos e os objetivos das pessoas, e no meu caso eu já estou pensando, putz, como é que eu posso ajudar o meu liderado a atingir aquele determinado objetivo? E o melhor de tudo, é uma prática excelente para quebra-gelo, para dar continuidade a todo o restante da sessão de formação de equipe. Então, esse é um dos primeiros. Outra ferramenta bacana que o management traz é o Moving Motivators,
Então, aqui eu trago, né, por que é importante a gente entender o que nos motiva. E o management, ele traz esses 11 cards, cada um com as suas, com o que eles entendem que seriam as principais motivações nossas. E a ideia desses cards é a gente entendendo um a fundo do que ele traz, do que é importante para mim, eu consigo organizar ele em ordem de prioridade. E então a gente olha para um âmbito de meta, de ordem, de honra, de influência, de maestria, de aceitação, mas a ideia desses cards todos, gente, é a pessoa poder olhar, se conhecer para verificar os valores dela, não só no âmbito profissional, mas do que ela é na essência dela como pessoa. Então, o que eu espero com esse estado? Para eu que estou fazendo comigo mesma, eu vou poder analisar se o meu trabalho está em linha com os meus valores. Se a cultura da empresa, o trabalho que eu aplico na empresa, está me motivando e está dentro do que para mim é importante. E para o líder, vai poder identificar o que para ele, o que ele precisa para motivar aquela pessoa. Então, se para uma pessoa, para ele, os itens mais importantes é meta, é liberdade, eu não vou lá e perguntar o tempo todo da atividade, se ele está fazendo, como é que está sendo, porque ele já definiu ali que o que motiva ele é ter uma liberdade. Então, se eu faço microgestão com essa pessoa, ela muito provavelmente vai desmotivar. Então, a gente tende a ser um pouco mais assertivo na nossa comunicação quando a gente conhece o que para a pessoa é mais importante. E, gente, eu aplico isso para tudo, assim, até com o meu marido, para saber se para ele é importante reconhecimento, ele lavou uma louça, eu faço uma festa. Então, vocês podem aplicar isso para a vida. E o bom do card também é que você pode aplicar até para um time. Então, para a squad como um todo, vocês podem elencar o que hoje para o time é mais motivante e o que hoje para o time desmotiva, e a gente poder aplicar planos de ações em cima disso. E esses cards, gente, eu vou fazer um link com o próximo tema, com o PDI, que ele pode ser usado, como eu expliquei, né, para o time, mas ele não só usado somente para saber o que motiva, mas também o que desmotiva. Então, entrando um pouquinho aqui no que eu sei o que motiva, ajuda eu a saber como me comunicar melhor de acordo com os valores daquela pessoa, ter a percepção do que para ela é mais importante. O gestor tende a ser mais assertivo em explorar e direcionar o que fortalece aquela pessoa. Então, se para uma pessoa, putz, para mim é meta, eu preciso ter uma meta, você vai saber engajar e dar uma determinada atividade com base naquele ponto que é forte para a pessoa. E aí eu entro um pouquinho no famoso PDI, né? A gente sempre entra numa empresa com uma expectativa de que já tenha tudo pronto, tudo maravilhoso, já vai ter tudo bonitinho, por que a empresa quer para mim? Só que o mindset que eu trago aqui, a reflexão que eu trago do PDI, ele é um plano de desenvolvimento individual, ele é seu. Então, a responsabilidade é da gente. A gente tem que saber o que a gente quer para a nossa carreira, para a nossa vida profissional, para as coisas que a gente quer conquistar. Os líderes, as lideranças das empresas, elas vão conseguir apenas direcionar, orientar e de poder te auxiliar como você pode chegar lá. Mas o PDI é nosso. Então, a ferramenta que eu trago para poder auxiliar é um canvas profissional. E é aqui que eu entro com a parte dos cards do Moving Motivator que eu falei anteriormente. Com base no que eu sei o que motiva essa pessoa, aqui eu trago um mapa de tudo, para dar uma visão para a pessoa do, putz, o que eu quero num médio prazo, num curto prazo, num médio prazo, num longo prazo. Então, aqui eu dou um mapa de qual é a minha posição atual, quais são as minhas formações, quais são as oportunidades que eu enxergo hoje na empresa que eu estou, quais são os meus pontos fortes. E aqui, gente, é momento se achando mesmo. A gente tem que ter o discernimento de saber o que você realmente é bom e colocar isso de uma forma aberta. A gente geralmente entra muito no receio de achar que, putz, dá um ar de prepotência, mas não, tem momentos saudáveis que é bom a gente enxergar pontos fortes do que a gente tem. E, ao mesmo tempo, a gente entra na questão das habilidades que a gente enxerga que a gente precisa desenvolver, os desafios, quais são os meus sonhos e ambições, aí até coloco, né, tanto pessoais como profissionais aqui, os bloqueadores de sonhos, como que eu gostaria de ser recompensados e o histórico. E aqui eu coloco, porque os cards do Moving, que é justamente hoje, pode ser que o que mais te motive é a curiosidade, mas pode ser que amanhã, dado toda a situação da empresa, as coisas mudem para você, a relação seja mais importante. Então, a ideia desse Canvas é ser um documento, um mapa vivo, para orientar tanto a pessoa que quer seguir um plano e ter um plano na vida dela, na carreira dela, como para o líder poder auxiliar e poder ver onde ele consegue ajudar, onde ele consegue atuar.
E nesses casos, como eu expliquei anteriormente, eu uso os cards até para colocar, por exemplo, a meta é um fator hoje que me desmotiva. Então, eu vou já jogar num compromisso de um one-on-one, de uma conversa recorrente, de que, ó, daqui a 5 meses a gente tem que ter uma percepção diferente da meta. E a gente coloca o que a gente vai fazer, por que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer e quando que a gente vai fazer. Então, é uma troca, entende? Entre o líder e o liderado, que o meu objetivo é fazer com que ele cresça, com que ele atinja aqueles objetivos profissionais que ele colocou ali. E a responsabilidade de correr atrás é dele. O que eu vou poder fazer é auxiliar, é orientar como que ele pode fazer para chegar lá. Então, eu uso esse Canvas, depois eu posso compartilhar esse documento com vocês, mas eu gosto de fazer esse link porque ele serve de muitos inputs para um bate-papo, para um one-on-one, para uma conexão entre líder e liderado. Aí, na sequência, já engajo, né, com os nossos famosos one-on-one, né? O que queremos resolver quando a gente chama uma pessoa para um one-on-one? A gente quer saber como ela tá, se ela tá feliz, como é que tá o projeto, como é que tá a entrega, e principalmente ler a expressão corporal. A gente consegue, num papo, saber se a pessoa tá ansiosa, se ela tá nervosa, se ela tá feliz. Então, por que é bom, né? E qual seria a periodicidade ideal para se fazer isso? Aqui, gente, tudo depende do objetivo principal do que a gente quer com aquele one-on-one. Geralmente pode ser focado num PDI, como eu expliquei anteriormente, que eu gosto de usar o Canvas como base, pode ser através de um feedback de 360, vai caber ao compromisso da action que vocês vão ter como propósito de resolver. Então, um exemplo aqui, desejo uma inception revolucionária. E aí a gente vai ter um compromisso de até quando você vai fazer, quanto isso é importante, por que isso é importante, como você vai fazer, qual o seu comprometimento de 0 a 100 para fazer, o que você espera para os nossos próximos encontros. E assim, o one-on-one, gente, não é só entre líder e liderado. Como eu expliquei, a liderança, você pode optar por querer cuidar da pessoa do seu lado. Então, você pode chamar para um bate-papo, querer ajudar, querer trazer situações do que você viveu que pode ajudar aquela pessoa numa determinada situação que você conheceu. Então, esse é o principal propósito dessas conversas próximas. E aí eu entro na questão mais polêmica, né? Facilitando conversas difíceis e comunicação não violenta. Eu trago até uma frase do Marshall, que o objetivo da comunicação não violenta não é mudar as pessoas e seu comportamento para conseguir o que queremos, mas sim estabelecer relacionamentos baseados em honestidade e empatia, que acabarão atendendo às necessidades de todos. E, assim, gente, conversas difíceis sempre vão ter, cabe a nós decidir como reportar elas, porque elas são necessárias, elas são primordiais e elas fazem parte até da saúde da empresa. E aí, aqui eu trago meu parte 2 do momento de reflexão, né? Quando a gente fala de conversas difíceis, o Patrick traz essas 2 frases que, para mim, foram as mais marcantes. Julgamos pelas nossas ações, mas queremos ser julgadas pelas nossas intenções. Então, muitas vezes a gente se comporta numa reunião e a pessoa fala, putz, mas por que você fez isso? Quando a gente fala, não, mas a minha intenção era tal, o meu objetivo era esse. Do mesmo jeito que a gente tende a atribuir nossas falhas às situações, enquanto atribuir as falhas dos outros ao caráter deles. Então, a gente tende a falar que, putz, a pessoa se comportou daquele jeito na reunião, porque, ó, fulano não é do bem, não. Ele é assim, ele é assado, ele é despreparado. Enquanto quando a gente falha, nossa, mas, ó, eu estava sobrecarregado, eu estava isso. E a gente coloca qual foi a situação. Então, aqui é onde eu trago o X todo da questão, principalmente que fazem parte dessa nova revolução do management, de uma nova gestão, principalmente a questão da empatia e da comunicação. Então, aqui eu trago até um videozinho rápido, tem uns 2 minutos e meio falando sobre empatia, que eu queria compartilhar com vocês. Se der para ouvir o áudio, vocês me avisam, por favor. Tá dando para ouvir. And why is it very empathy fuels connection, sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that.
Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, calm down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. I have it, yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. At least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Voltamos. Oi, Amanda, só porque o vídeo travou um pouquinho, acho que para mim tá a Leisca, mas acho que a maioria das pessoas conseguiram entender. E depois você manda o link pra gente? Mando sim. Vou mandar no chat aqui, se você quiser. Mas pode. Mas maravilha, acho que o pessoal conseguiu entender, porque ali ela fala muito sobre empatia, e a empatia vai muito além da gente sair do julgamento para entender o que realmente está acontecendo. Então é aqui que eu entro na questão da facilitação de conversas difíceis, né? Mediação e facilitação não é consenso. E para uma conversa difícil, eu gosto de colocar que existem 3 grandes diálogos. O diálogo do o que aconteceu, exercitando a curiosidade, o aprendizado, de sair do julgamento antes da compreensão. O diálogo dos sentimentos, então a gente não tem que lidar só com os nossos próprios sentimentos, mas a gente tem que lidar com o sentimento das outras pessoas. Mas, apesar disso, e não ter o controle sobre o sentimento das outras pessoas, eu consigo controlar pelo menos qual é a minha intenção com relação a essas pessoas. Então, por exemplo, se eu vou numa sessão de feedback, se eu for no one-on-one, eu vou na intenção de querer melhorar, de querer realmente dar um feedback para aquela pessoa melhorar, ou eu vou numa prepotência no ar de apontação de dedo que não vai levar ninguém a nada. Então, esse controle a gente pode ter numa facilitação de uma conversa difícil. E o diálogo da identidade, que aí já são as pessoas que são um pouco mais inseguras, que não vão bater de frente, que vão brigar e vão falar, putz, mas e se a outra pessoa tiver certo e eu tiver errado, eu vou lá. A gente é saber pedir desculpa. Então, aqui eu trago uma frase que ela é sensacional com relação a isso. Enviar uma mensagem difícil é como atirar uma granada. E uma granada sempre vai causar estragos, mesmo se coberta com açúcar, se jogada com força ou com delicadeza. Tente o quanto quiser, mas não há como atirar uma granada a contato e escapar das consequências. E guardá-la para você também não vai ajudar. Decidir não enviar uma mensagem difícil é como segurar uma granada depois de já ter puxado o pino. Então, esse é o ponto. Não tem como escapar, faz parte do dia a dia, a gente só tem que lidar da melhor forma com ela. E a lidar da melhor forma com ela é que entra um pouquinho da comunicação não violenta. E, gente, comunicação não violenta, para mim, é igual exercício, é igual uma dieta para emagrecer, assim. Pequenas ações todo dia, porque não é fácil, a gente se deixa envolver muito pela emoção, e a ideia que a comunicação não violenta traz é a gente tentar olhar de fora, sair da caixinha e falar, putz, pera, deixa eu analisar a situação, deixa eu pensar por que isso está acontecendo, por que eu sinto isso com aquela determinada situação, e o que eu quero por trás de tudo aquilo. Então, aqui que eu trago é um dos livros que eu tinha lido, que eles falam muito sobre o pensar, sentir e agir. Então, às vezes, muita gente fica puto, a gente fica bravo, mas a gente nem sabe o porquê que eu tô sentindo aquilo.
Mas quando você para pensar, tá, qual que é a situação? Por que eu estou sentindo isso? E qual que é a minha necessidade por trás daquilo? A gente consegue fazer um pedido de uma forma um pouco mais assertiva. Então, esse é os passo a passos que a comunicação não violenta traz, que ele fala, poxa, nesse pequeno exemplo, né? Essa semana você chegou atrasado 3 vezes. Então, não estou julgando, puta, a pessoa sempre chega atrasado, ele não respeita ninguém. E qual que é o sentimento por trás disso? Puta, eu fico muito chateada. E qual que é a minha necessidade? Eu não queria que ninguém ficasse esperando, porque você chega atrasado todo dia do almoço. E aí as pessoas ficam com fome. Então, qual que seria o meu real pedido de uma forma amigável? Você poderia voltar do almoço em 30 minutos? Então, tudo depende da forma como a gente fala, qual a forma como a gente quer expressar a nossa necessidade. Então, por isso que eu quis passar o vídeo da empatia antes, porque tem muito a ver com... Nem todo mundo sabe controlar, nem todo mundo sabe lidar com uma situação ou com uma determinada pressão, e às vezes as pessoas não sabem como agir. Mas a gente tentar respirar fundo e olhar por trás de, tá, mediante toda aquela gritaria, aquele estresse, qual que está sendo a real necessidade por trás de tudo aquilo? Que às vezes a necessidade da pessoa tem muito a ver com o que você realmente também precisa e o que você quer. E não é fácil, como eu falei, isso é algo que a gente tem que exercitar muito e muito, assim, na vida. Que é uma das mudanças também que essa nova gestão traz. Então, como mediador, o que eu desejo alcançar com uma conversa difícil? É entender os dois lados. Então, eu sigo um roteirinho de onde vem a história, qual é o impacto que essa situação está exercendo sobre a pessoa, o que lhe parece estar em risco sobre a identidade daquela pessoa, o que a pessoa precisa aceitar para estar mais segura e quais são as emoções que ela sente. Então, eu sempre sigo esse roteirinho quando eu preciso lidar com uma situação difícil, com uma conversa difícil com alguém. E conversas desconfortáveis também. Às vezes, nem a própria pessoa, como eu falei anteriormente, sabe por que ela está irritada. Então, a gente tentar abstrair o por trás, às vezes a pessoa está num dia ruim, está num momento ruim, numa vida pessoal ruim, e a gente poder abstrair aquilo e falar, vamos olhar qual é a necessidade real por trás de tudo aquilo que a pessoa está trazendo. E no final, depois de toda essa resolução, eu sempre gosto de trabalhar, gente, a transparência. A gente tende a contornar muito, que nem eu mostrei no videozinho ali, a querer contornar sempre uma situação do que lidar com aquela conversa difícil e ser mais direto. Então, acho que a gente, porque nem eu expliquei anteriormente, dentro da nossa corporação, dentro da nossa empresa, onde a gente tem um mínimo de influência para tirar os impactos externos, a gente poderia ser mais transparentes com nós mesmos, poder ter uma comunicação mais aberta à medida que as pessoas seguem em frente. Então, é como um hábito, para ter um hábito, a gente precisa criar uma rotina. Então, a primeira é a deixa, a rotina e a recompensa para virar um hábito. Então, para que tudo isso aconteça, a gente precisa colocar pequenas ações no nosso dia a dia para fim de que as pessoas tenham essa comunicação aberta, para as pessoas que vão ser mediadoras, principalmente para os líderes, que saibam ser receptivos em receber um feedback negativo. E assim, e por trás de tudo isso, como eu coloquei, a maior fonte de diálogo que a gente pode ter controle é com relação às nossas intenções, o que a gente quer intencionalmente para dar um feedback para aquela pessoa. Então, essa é outra reflexão que eu trago. E finalizo aqui com a última etapa do management, que é a parte de engajamento e recompensa, que, como eu falei anteriormente, são palavras que estão super em voga no mundo corporativo, mas é o que eu sempre me questiono, né? Como que a gente pode encorajar o reconhecimento dos colegas, motivar esses colegas para continuarem com os bons comportamentos e as práticas que a equipe vai admirar. Então, nisso, eu trago uma citação também do Mário, que a gente tende sempre a fazer o contrário, né? Ele fala, elogia em público e corrija no particular. O sábio orienta a se ofender e ensina a se humilhar. E a gente sempre tende a ter uma tendência forte a querer fazer o contrário. Chama todo mundo para falar de um problema e fala no particular para o pessoal, olha, obrigada, você me ajudou naquilo, quando na verdade deveria ser o contrário. E aqui, a gente tem como uma das ferramentas que o management traz, que, gente, é besteirinha, mas que causam um efeito positivo bem bacana num time, assim, todo mundo. Porque é uma ferramenta gratuita na internet, que são basicamente cards de agradecimentos de vários modelos que você pode aplicar no dia a dia com o time. Eu gosto de aplicar, por exemplo, numa retrô do meu time. A primeira coisa, antes de falar do que podemos melhorar, do que podemos fazer, é falar, gente, vamos fazer uma sessão de agradecimento. Quem que essa semana te ajudou, foi foda e conseguiu fazer diferença no teu dia?
e aí todo mundo vai escrevendo esses cards direcionados para a pessoa e a gente passa por todo mundo para ler para todo mundo. Então, são dinâmicas que, poxa, são pequenas ações que você vê que engaja, o time fica feliz porque todo mundo viu que o seu trabalho está sendo, de certa forma, valorizado, e encoraja as outras pessoas a querer colaborar mais e fazer mais, porque todo mundo, no final, quer ter um cardzinho com o seu nome. Gera até como se fosse uma mensagem subliminar, a gente gosta de ver o nosso nominho atrelado a uma coisa positiva que todo mundo está vendo. Então, a gente usa a questão do Kudo Card para poder fazer um reconhecimento escrito e compartilhado com todos. E o management, ele traz algumas boas práticas também com relação a essa questão de reconhecimento e recompensa. Ele sempre fala, primeiro, recompense sempre pelas motivações intrínsecas e depois as extrínsecas. E a intrínseca fala muito dessa parte do Kudo Card que eu apresentei para vocês, que basicamente é o comportamento de dentro de uma pessoa. Em outras palavras, é a pessoa recompensada por si só, por ela, pelas ações delas. E as extrínsecas é onde a gente efetivamente dá aumento de salário, dá dinheiro, dá elogios, dá um monte de coisa. E aí as 6 regrinhas que eles colocam não prometa recompensas antecipadamente, isso gera ansiedade. Prêmios antecipados só se for pequenos, então a gente pode premiar e valorizar aquela pessoa, que nem eu falei, por pequenas ações, seja por um e-mail, seja por um agradecimento, seja num all hands para todo mundo ver, mas são pequenas ações que a gente no dia a dia gosta de ser percebido. Recompense continuamente, não apenas uma vez. Recompense em público e não no particular. Recompense comportamentos e não apenas entregas, que esse entra um dos pontos que eu também coloquei lá no Kudo. E recompense pares e não apenas subordinados. Então, seja quem for que mudou de alguma forma, te ajudou de alguma forma no seu dia, vale elogiar, vale passar. E por fim, eu trago só uma pesquisa, segundo o estudo da Califórnia, sobre um profissional feliz, ele é em média 31% mais produtivo, 3 vezes mais criativo, vende 37% a mais em comparação com os demais. Além disso, ele acaba motivado a atender melhor o cliente, evitar acidentes de trabalho e reduzir desperdícios. E é isso, fiz de uma forma rápida para debater, para mostrar para vocês que existem essas ferramentas da nova gestão que a gente chama da era da nova gestão de pessoas, mas eu abro aqui para a gente poder debater, e se vocês têm alguns pontos ali que vocês querem entrar no detalhe, por favor, me falem. Eu adoro esses cards, eu acho muito bom, são dinâmicas muito legais. Mas sabe o que eu acho mais difícil? Aquela questão da comunicação não violenta, de quando tu sempre cuidar com a tua intenção, assim. Mas às vezes é muito difícil não meio que largar de mão. Tipo, a minha intenção é ser boa. Mas se a pessoa não entendeu, o problema é dela, sabe? Enfim, é um pouco delicado isso, assim. É uma linha muito, pelo menos pra mim, é uma linha muito tênue e eu tenho que cuidar e aprender muito pra não fazer isso, sabe? Exato. Entra naquele ponto, né? A gente sempre está tentando julgar alguma situação e o caráter da pessoa. Mas o exercício que eu tento trabalhar é respirar fundo e falar, deixa eu olhar por trás. Qual que está sendo a necessidade por trás? Porque se a gente for olhar para o nosso contexto aqui, a 55, o que a gente quer? Que a empresa cresça, né? Que a gente desembolse mais, que a gente tenha mais clientes. E assim, se aquela outra pessoa de outra área está gritando, é porque ela também está na mesma necessidade que você. São responsabilidades diferentes, mas o nosso propósito é um só. Então, eu tento abstrair a emoção para falar, beleza, qual que é a necessidade por trás? Preciso engajar o cliente? Então, vamos fazer acontecer, vamos engajar o cliente. E depois, vale a questão do one-on-one para chamar a pessoa para entender o porquê que agiu daquela forma, por que não poderia ter falado de uma maneira diferente. Então, eu sempre gosto de ser bem transparente, de chamar para um one-on-one para falar assim, olha, obrigada pelo feedback, foi bom, eu precisava ter um feedback negativo, as pessoas precisam estar abertas de que, poxa, o objetivo é melhorar. Então, se às vezes não fui assertiva na melhor forma de comunicação, de divulgação ou de ação numa determinada situação, eu tenho que estar receptiva para poder receber aquilo. Então, como eu falei, aplicar um pouquinho todo dia, não é fácil. E sempre tentar não trazer para o pessoal, assim, né? Tipo, aquela pessoa não agiu assim porque ela não gosta de mim, é porque teve uma situação exatamente como tu falou, aconteceu alguma coisa por trás daquilo, não, o problema não é comigo. Exato. Falar é fácil.
Fazer é difícil. É um exercício bem intenso, assim, mas eu acho que super vale a gente tentar fazer isso todos os dias para melhorar cada vez mais, né? Sim, esse é o ponto. Já vem de outras, da gente poder, que nem eu falo, né, da gente poder colaborar internamente, já tem muitas empresas que já chegam num âmbito do tipo, ó, legal, você pode reclamar, desde que você traga pelo menos uma sugestão. Só reclamar é proibido. Então, são pequenas ações que a gente pode trazer para o nosso contexto, para o nosso dia a dia. Uhum. Gente, alguém ficou com alguma dúvida em alguma das ferramentas ali que eu passei? Eu posso detalhar mais se vocês tiverem. Senão, eu compartilho o material com vocês depois, deixo no repositório lá para vocês poderem, se quiser o Canvas, eu deixo um protótipo lá também, os cardzinhos para vocês poderem usar. Só falando, obrigado, Amanda, foi super legal. Eu acho que tem uma ferramenta que ela falou rapidinho, mas que eu acho muito legal, que é a Retro. Eu não sei se todos os times aqui já fizeram uma Retro, ou se fizeram Retro recentemente e tal, mas é algo que eu já vi muito time ser transformado a partir de uma série de retros, assim, sabe? Então, se vocês não têm costume dentro de vocês fazerem, ou se nunca fizeram, não sabem o que é, quiserem procurar algum dos POs, a Amanda e o Edu são ótimos para facilitar retros, procura a gente, assim, porque é bem legal. Até se quiser falar um pouquinho, Amanda, como é uma retro. Sim, gente. Nossa, que nem eu falei, né? A gente começa com uma sessão do time para fazer essa parte de agradecimento. Depois a gente começa com 3 bloquinhos para responder. É simples, por isso que eu falei, são pequenas dinâmicas, pequenas ações, mas que mudam o dia a dia da nossa vida, assim, em conjunto, de uma maneira colaborativa. A primeira questão que a gente coloca é o que fizemos de bom naquele período, o que a gente fez que não deu certo e que poderíamos melhorar, e quais são as ações que a gente vai fazer para melhorar aqueles pontos ruins. 3, assim, simples, sucinto, mas que dão para a gente a missão de colocar que aqueles pontos ruins que o pessoal trouxe, a missão deles também, além de trazer o ponto ruim, trazer as sugestões de melhoria e aplicar as melhorias para a gente poder rever na próxima retro o que deu certo, o que não deu, e assim sucessivamente. Então, a gente percebeu que, por exemplo, antes existia assim, uma queixa muito grande de que o time de tecnologia era muito distante do time de produto, e agora não. Dado que a gente já endereçou e trouxe esses pontos, o time já fala, putz, olha, o que eu mais gosto, já entrou na sessão de agradecimento ali, é a proximidade que a gente tem da visão do time de produtos com o time de tecnologia. Então, dali vão sair ações, pequenas ações que englobam todo esse bolo ali que eu coloquei de ferramentas, mas que o objetivo final é todo mundo estar engajado e todo mundo estar com a mesma missão de um pró comum, que é fazer a empresa que a gente está, que a gente acredita crescer. Então, se quem quiser aplicar uma sessão de retrô, eu e o Edu estamos aí. Já coloquei o Edu no meio.